a guerra vai ter um fim. O sofrimento que você vê no mundo vai acabar, mas não do jeito que você pensa. Não como dizem na televisão, nem como escrevem na internet. Monges, em uma montanha sagrada, viram algo que transformou a compreensão deles sobre tudo o que está acontecendo. E o mais assustador, ou talvez o mais maravilhoso, eu ainda não consegui decidir, é que o fim não depende dos generais, nem dos políticos. Ele depende de você. Sim, pessoalmente de você. A paz esteja com vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Nicolau e hoje vou falar com vocês sobre algo que talvez eu não tenha o direito de falar, mas eu não posso mais guardar silêncio. Vejam, eu estou há 30 anos a serviço de Deus. Há 30 anos eu me coloco diante do altar. Há 30 anos eu ouço confissões. Há 30 anos eu vejo pessoas chegando quebradas, perdidas, com medo. E ao longo de todo esse tempo, eu aprendi uma coisa. Quando o Senhor quer nos dizer algo, Ele fala. A única questão é, nós estamos ouvindo? Uma semana atrás, meu telefone tocou. Era tarde, quase 11 da noite. Eu já estava fazendo minhas orações. Olhei para a tela, o número era desconhecido, mas o código era da Grécia. Eu atendi. E do outro lado da linha, ouvi uma voz que eu reconheci. Era um homem que conheci numa montanha sagrada, um lugar de oração, lá em 1998. Um monge. Não direi o nome dele, pois ele me pediu para não o fazer. Mas digo uma coisa a vocês. É um homem que vive há 30 anos naquela montanha. 30 anos de oração. 30 anos de silêncio. 30 anos sem televisão, sem internet, sem jornais, apenas sua pequena cela, a oração e Deus. E a voz desse homem, ela tremia. Ele me disse, Padre Nicolau, estou ligando porque me foi ordenado ligar. Não foi uma decisão minha, foi uma ordem. Eu perguntei, uma ordem de quem? Ele fez uma pausa e disse, depois do que vimos na oração comunitária, depois do que nos foi revelado, o ancião nos deu a bênção para contar, para transmitir às pessoas, a cada pessoa de fé. Meus queridos, eu digo a vocês com toda sinceridade, meu coração bateu tão forte que eu precisei me sentar. Eu simplesmente sentei na cadeira e ouvi, porque o que ele começou a me contar, entendam, em lugares como aquele, as palavras não são jogadas ao vento. Não existem conversas vazias. Se um monge que viveu 30 anos em silêncio pega um telefone para ligar, é porque algo tão sério aconteceu que o silêncio se tornou impossível. Mas antes que eu revele o que ele me disse, e eu vou revelar, eu prometo, preciso que vocês entendam algo. Existe uma antiga profecia, ela foi dita por um homem de fé, que já não está mais entre nós. E por muitos, muitos anos, até mesmo naquela montanha sagrada, essa profecia era considerada, digamos, controversa. Alguns diziam que era um engano, outros que o velho homem estava doente, fora de si. Suas palavras foram escritas e guardadas, escondidas, e agora, em nossos dias, com tudo o que está acontecendo no mundo, essas palavras foram resgatadas, foram lidas novamente, e todos ficaram assombrados, porque ali, meus irmãos, não está escrito apenas sobre uma guerra, está escrito exatamente como ela vai terminar, e quem vai terminá-la, e esse quem não é um presidente, não é um exército, não são diplomatas. Eu vou lhes dizer quem é, mas um pouco mais tarde, porque primeiro vocês precisam ouvir o que os monges viram em oração. Sem isso, vocês não vão entender por que essa profecia de repente se tornou tão importante. Por que os homens mais sábios e silenciosos de repente começaram a falar? Sabe, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor diz aos discípulos, quanto àquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Nós nos acostumamos a pensar que isso é sobre o fim do mundo.
E é verdade, mas os santos padres da igreja, como João Crisóstomo, interpretavam essas palavras de uma forma mais ampla. Eles diziam que o Senhor sempre age de forma súbita, não quando esperamos, não como planejamos. Ele invade a história no momento em que a lógica humana diz: acabou, não há mais saída. Lembrem-se do cerco de Jericó. O povo de Israel estava diante de muralhas impossíveis de derrubar, impossíveis por qualquer meio humano. E o que o Senhor ordenou? Que andassem em volta da cidade em silêncio por 7 dias. Imaginem um exército andando em círculos em silêncio. Os inimigos do alto das muralhas deviam estar rindo, mas no 7º dia as trombetas soaram e as muralhas caíram, não por causa de ataques, não por armas de guerra, mas pela obediência, pela fé. E aqui, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Não é uma pergunta retórica, é sincera. Vem do coração. Respondam para si mesmos. Vocês acreditam? Não com a mente, mas com a alma. Lá no fundo, vocês acreditam que Deus pode parar tudo o que está acontecendo agora? Assim, de repente, como as muralhas de Jericó? Escreva aqui nos comentários uma única palavra: creio ou duvido. Não tenha medo. A dúvida não é pecado. A dúvida é honestidade. E o Senhor ama os honestos. Até o apóstolo Tomé duvidou. E Cristo não virou as costas para ele. Disse: estende a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Eu quero saber com quem estou falando. Escreva. É importante não para mim, mas para você. Porque o que vou contar agora é exatamente sobre isso. Sobre o que acontece quando um povo inteiro, não uma pessoa, nem duas, mas um povo se ajoelha. O que o Senhor vê e o que ele faz. Os monges viram isso com seus próprios olhos e eles choraram. Mas, e isso foi o que mais me tocou, eles não choraram de tristeza. Eles não choraram de tristeza. Guardem bem isso. Eu voltarei a este ponto, porque quando vocês entenderem a razão das lágrimas deles, vocês entenderão tudo. Mas primeiro, a profecia, aquela que estava escondida. Vocês talvez já tenham ouvido falar de um homem chamado Paisios, um santo dos nossos tempos. Um monge simples daquela montanha sagrada, que em vida dizia coisas que arrepiavam a pele das pessoas. E muito do que ele disse se cumpriu. Muito. Mas havia uma de suas falas que, digamos, gerava debate. Ele falava de uma grande guerra, de eventos que abalariam os povos eslavos. E ele dizia que esses eventos durariam, mas terminariam de repente. Não gradualmente, não através de negociações. De repente, como se alguém apertasse um interruptor. E sabem o que ele acrescentava? Ele dizia: as pessoas ficarão surpresas, não vão acreditar, dirão: como isso é possível? E a resposta é o Senhor, é sempre o Senhor. Por muito tempo, meus queridos, por muito tempo essas palavras ficaram na prateleira. Diziam: bem, talvez o ancião quisesse dizer outra coisa. Talvez fosse uma alegoria sobre a guerra espiritual. E agora, com o mundo na situação em que está, essas palavras soam diferente. Completamente diferente. Mas, para entender, preciso contar a vocês uma história da Bíblia. Vocês a conhecem, mas talvez não a conheçam de verdade. Vocês a conhecem por fora, mas preciso que a vejam por dentro. O livro do profeta Jonas, pequeno, só 4 capítulos. Muitos pensam que é sobre a baleia, sobre como Jonas fugiu de Deus, foi engolido e depois cuspido. Uma história de aventura. Mas o livro de Jonas não é sobre a baleia, é sobre Nínive, sobre uma cidade que deveria ter sido destruída. Deveria. Deus disse a Jonas claramente: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ponto final. E Jonas foi e anunciou. E o que aconteceu? Pensem comigo. Uma cidade enorme, pagã, uma cidade cruel.
O rei se levantou do trono, tirou suas vestes reais, vestiu um saco áspero, sentou-se sobre cinzas e proclamou um jejum para toda a cidade. Nem mesmo os animais podiam comer ou beber. Foi assim que eles levaram a sério. E Deus, atenção, Deus viu o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu da destruição que lhes tinha ameaçado e não a executou. Ele não a executou. A sentença tinha sido dada. 40 dias, tudo decidido, e foi cancelada, porque o povo se arrependeu. Agora digam-me, isso não lhes lembra de nada? Agora mesmo, um povo à beira do abismo, uma desgraça que parece inevitável, e todos dizem, é o fim. Não tem saída. E eu lhes digo, com as mãos humanas talvez não tenha, mas para Deus tudo é possível. Isso não é só uma frase bonita para um sermão, é um fato bíblico, histórico, confirmado. Nínive é um fato, Jericó é um fato, o êxodo do Egito é um fato. Todas as vezes que a lógica dizia impossível, Deus dizia, observem, mas, e aqui está o mas, há uma condição, havia uma para Nínive e há uma para nós. Sem essa condição, nada acontecerá. As muralhas não cairão, a sentença não será cancelada, o mar não se abrirá. Eu lhes direi qual é essa condição. Mas primeiro vocês precisam ouvir o que os monges viram, porque uma coisa está ligada à outra. Tão ligada que minhas mãos tremeram quando eu entendi. Aquele monge que me ligou, ele me contou sobre a oração comunitária que tiveram na Montanha Sagrada. Durante a noite, longa, por várias horas seguidas. E o que aconteceu durante essa oração é a razão pela qual estou gravando esta mensagem. Vejam, na Montanha Sagrada, a oração não é como a nossa. Nós vamos à igreja, ficamos um pouco, ouvimos, acendemos uma vela, deixamos um pedido e vamos embora. Não estou julgando, não. Mas lá é diferente. Lá, a oração é um trabalho pesado, exaustivo, de muitas horas. Os monges se levantam às 2, 3 da manhã e rezam até o amanhecer, todos os dias por décadas. E quando homens assim forjados na oração, que passaram por tentações e lutas, quando eles dizem nos foi revelado, não é uma fantasia, não é um sonho, não é um acho que vi. E foi isto que eles viram durante aquela oração noturna. E eles rezavam, meus queridos, exatamente por nós, pelos nossos povos, pela paz, pelo fim do derramamento de sangue. A vários monges foi revelada a mesma coisa. Não a um, a vários, independentemente. E quando depois da oração eles começaram a conversar, descobriram que tinham visto a mesma visão. Eles viram um manto, o manto sagrado de Nossa Senhora. Eles viram a Mãe de Deus estender seu manto, um manto branco, luminoso, sobre a terra, sobre a nossa terra. E debaixo desse manto a escuridão ia embora, não devagar, não gradualmente como o amanhecer, mas de uma só vez, como se alguém abrisse a cortina de um quarto escuro e a luz jorrasse para dentro. E um dos monges, aquele mesmo que me ligou, ele me disse, Padre, eu vi os rostos das pessoas debaixo do manto e elas estavam maravilhadas, não acreditavam, choravam e riam ao mesmo tempo, porque ninguém esperava aquilo. Todos esperavam o pior e o que veio foi o melhor. E agora vocês entendem por que os monges choraram? Não de tristeza, mas por verem a misericórdia, uma misericórdia que não merecemos, incrível, impossível. Como em Nínive, a sentença foi dada e foi cancelada, porque o Senhor, Ele não quer a nossa perdição. Ele nunca quis. No livro do profeta Ezequiel, Deus diz, Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ele diz, não quero a morte. Ele jura por si mesmo, não é um desejo, é um juramento do Criador do Universo. Ele não quer a nossa destruição, Ele quer que a gente se volte para Ele. E ali eu me lembrei das palavras de outro grande santo, Silvano, o Atonita. Ele escreveu, rezar pelas pessoas é derramar sangue.
Derramar sangue, não apenas dizer palavras. Os monges que rezam pela paz, eles derramam um sangue espiritual. Eles tomam sobre si a dor do mundo, a nossa dor, e a levam a Deus. E foram esses monges, aqueles que derramam seu sangue espiritual todas as noites por nós, que viram um manto. Eles viram que a sua oração foi ouvida, que as nossas orações, a sua, a minha, a daquelas avós que sussurram: Senhor, tem de piedade nas igrejas, todas essas orações foram reunidas. Nenhuma se perdeu, nenhuma. Mas sabem o que realmente me abalou? Não foi a visão em si. Visões já aconteceram antes naquela montanha. O que me abalou foi outra coisa. O monge me disse: um dos sinais que o ancião mencionou, lembra daquela profecia que todos achavam ser um erro? Um dos sinais já se cumpriu. Nós verificamos. Bate certo. E quando ele me disse qual era o sinal, eu fiquei mudo. Fiquei 1 minuto em silêncio no telefone, porque era algo... Sabe quando você vê uma coisa todos os dias, mas não percebe? E então alguém aponta, e você pensa: meu Deus, como eu não vi? Como todos nós não vimos? Eu vou lhes contar qual é esse sinal. Mas preciso que entendam o contexto. O Santo Pai Zius não falava apenas de guerra. Ele falava sobre o estado da alma das pessoas. Ele dizia que antes que o Senhor interviesse, e ele não tinha dúvidas de que ele interviria, algo aconteceria nos corações, não do lado de fora. Dentro, as pessoas começariam a acordar, como se estivessem dormindo, e de repente despertassem. E o primeiro sinal desse despertar seria que as pessoas começariam a voltar para a oração. Não para o ritual, não para o hábito de acender velas nos feriados, mas para a oração real, viva, ardente, aquela que queima o coração. E digam-me, será que não estamos vendo isso? Não vemos pessoas que há anos não entravam numa igreja de repente voltando? Jovens de 20, 25 anos de repente perguntando: como se reza? O que eu devo ler? Isso não está acontecendo? Este é o primeiro sinal, e ele já está aqui. Mas o ancião mencionou um segundo sinal, e um terceiro. E o segundo sinal está ligado ao que cada um de nós pessoalmente deve fazer. Não os monges, não o patriarca, não os padres, cada um. E esta é a condição que eu prometi contar. A condição sem a qual o manto não se abrirá por completo. Arrependimento. Essa palavra, simples, familiar, quase gasta pelo uso. Ouvimos 1000 vezes, arrependam-se, gritam em todo lugar. E nós concordamos com a cabeça, sim, sim, arrependimento. E seguimos em frente. Mas sabem o que essa palavra significa em grego? Metanoia. Literalmente mudança de mente. Não é um desculpe, não faço mais. Não é um perdoa-me, Senhor, sou pecador. É uma mudança de mente. Uma volta completa de 180 graus. Você estava indo numa direção e se vira com todo o seu ser, não com palavras. Essa é a condição. Nínive se arrependeu e foi salva. Não porque os habitantes disseram: ah, desculpe, mas porque o rei se levantou do trono, tirou a coroa, vestiu um saco, sentou-se nas cinzas e obrigou a cidade inteira a jejuar e orar. Não foi formalidade. Foi uma mudança real. E agora, neste exato momento, meus queridos, o Senhor espera o mesmo de nós. Não de outra pessoa, de nós, de você que está me assistindo, de mim que estou falando. Lembro-me de uma senhora que veio se confessar, já com uns 70 anos, e ela chorava. Eu perguntei: o que aconteceu? E ela disse: Padre, eu frequento a igreja há 40 anos. 40 anos. E só agora eu entendi que nunca, nenhuma única vez eu me arrependi de verdade. Eu dizia as palavras certas, mas por dentro, nada mudava. No momento em que ela percebeu isso, naquele exato momento, começou o seu verdadeiro arrependimento. Santo Inácio de Brianchaninov escreveu algo que se gravou em minha alma. O começo do arrependimento é a consciência do nosso próprio estado de miséria. Não o do outro, o nosso. Não é país, arrependa-se. Não é governo, arrependa-se. Não é vizinho, arrependa-se. Sou eu preciso me arrepender. E quando cada um de nós
não todos juntos de forma abstrata, mas cada um individualmente se colocar diante de Deus e disser: Senhor, a culpa é minha, não dele, não dela, não deles, é minha. Então o manto se abrirá, então as muralhas de Jericó cairão, então a sentença será cancelada. Parece que é isso. A resposta é essa: arrependa-se e a paz virá. Simples, lógico, compreensível. Poderíamos desligar o vídeo e ir nos arrepender. Mas não, meus queridos, porque há algo mais. Algo sobre o qual quase nunca falamos. Algo que aquele monge me disse bem no final da conversa e que me deu um calafrio na espinha. Ele disse: Padre Nicolau, o arrependimento é o começo, mas existe uma força que se opõe a esse arrependimento. E ela está trabalhando ativamente agora, de forma direcionada, exatamente para que as pessoas não se arrependam, para que continuem vivendo como vivem, para que não despertem. E aqui começa o que os monges sabem, mas que nós, vivendo no mundo, nem suspeitamos. Nós pensamos que a guerra está lá, no campo de batalha, tanques, bombas, trincheiras, mas na verdade a verdadeira guerra acontece aqui, dentro do coração de cada ser humano. E o inimigo não está do outro lado do fronte. Ele está perto, mais perto do que você imagina. E o que os monges viram em suas orações não foi apenas o manto de Nossa Senhora. Eles viram algo mais, algo escuro, algo que fez com que eles, ascetas forjados na oração, estremecessem. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, escreve palavras que lemos sem pensar. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é contra a carne e o sangue, vocês estão ouvindo? Não é contra pessoas, é contra as forças que estão por trás das pessoas, que movem as pessoas, que usam as pessoas. Os monges, na montanha sagrada, veem isso todos os dias. Para nós, são palavras de uma carta. Para eles, é a realidade, tão real quanto a chuva lá fora. Eles veem como a escuridão avança, como ela penetra nos corações, como ela distrai as pessoas do arrependimento com barulho, com pressa, com medo, com ódio, com desespero. E esta foi a segunda coisa que os monges viram na oração. Eles viram como uma força escura tenta impedir que o manto se abra. Literalmente, como a escuridão se agarra nas bordas do manto de Nossa Senhora e o puxa para trás. E sabem o que alimenta essa escuridão? O nosso pecado, a nossa indiferença, o nosso: o que eu tenho a ver com isso? O nosso: o que eu, tão pequeno, posso fazer? Cada vez que dizemos isso, a escuridão ganha força. Cada vez que escolhemos o ódio em vez do perdão, a escuridão ganha força. Cada vez que julgamos nosso irmão, a escuridão ganha força. São Serafim de Sarov dizia: adquira um espírito de paz e milhares ao seu redor serão salvos. Milhares, não só você, milhares. Uma pessoa que encontra paz na alma salva milhares. E uma pessoa que semeia o ódio, quantas ela destrói? E aqui neste ponto eu quero lhes contar o que aquele monge me disse no final da nossa conversa. Ele falou comigo por quase 1 hora e no final, já se despedindo, ele disse: Padre, você sabe de quem era a profecia que encontramos? As palavras que consideravam um erro? Eu disse: de São Paisios. Ele fez uma pausa e disse: não apenas dele. Encontramos os escritos de outro ancião. O nome você conhece, mas não posso dizer-lo. Perto da morte, ele deixou 3 palavras, apenas 3, e só agora entendemos o que elas significam. 3 palavras, meus queridos. Quando ouvi isso, meu corpo inteiro se arrepiou. 3 palavras, escritas pela mão de um ancião moribundo, que ficaram esquecidas por décadas e que agora soam como um trovão. Eu vou lhes dizer essas 3 palavras, mas não agora. Agora vamos falar sobre o que podemos fazer concretamente. Hoje mesmo, logo depois deste vídeo. Lembrem-se, eu disse que havia uma condição, o arrependimento. Sim, mas o arrependimento não existe sem a oração. Assim como o corpo não vive sem respirar,
O arrependimento não vive sem a oração. E existem orações, meus queridos, que em nosso tempo têm uma força especial. Sabem qual oração os monges da Montanha Sagrada rezam sem cessar? Além da oração de Jesus, que é a base de tudo, eles acrescentaram algo que, segundo eles, lhes foi indicado em oração. Mas antes de lhes dizer qual é essa oração, eu preciso revelar as 3 palavras do ancião, porque essas 3 palavras são a chave para essa oração. Uma não funciona sem a outra, como a fechadura e a chave. O ancião, cujo nome não posso dizer, deixou um bilhete. Numa folha de papel simples, a lápis. A caligrafia trêmula, quase ilegível. E nessa folha estavam escritas 3 palavras. O manto através do perdão. O manto através do perdão. 3 palavras. E os monges, quando leram isso e juntaram com o que viram na oração, o manto de Nossa Senhora, a escuridão se agarrando às bordas, eles entenderam: o manto não se abrirá enquanto não perdoarmos. Não apenas nos arrependermos, mas perdoarmos uns aos outros, nossos inimigos a nós mesmos, a todos. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, o Senhor fala diretamente, sem rodeios. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Simples assim. Assustadoramente simples. Sem perdão, não há perdão para nós. Sem o nosso perdão ao próximo, o manto não se abrirá. E agora sim, eu lhes direi sobre a oração, aquela que os monges receberam como revelação. Eles rezam o Salmo 90 ou 91 em outras Bíblias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este salmo é conhecido como um salmo de proteção. Era rezado por soldados antes da batalha, por mães que se despediam dos filhos, por monges nas horas mais escuras da história. Mas, e foi isso que o monge me contou, eles o rezam de uma forma diferente, não como proteção para si mesmos, mas como uma oração por todo o povo, por cada pessoa, pelos que rezam e pelos que não rezam, pelos que creem e pelos que perderam a fé, pelos que perdoam e por aqueles que ainda não encontraram forças para perdoar. Eles trocam o eu por nós. Senhor, tende piedade de nós, não de mim, porque a salvação não é solitária. Assim como Nínive não foi salva por um só homem, nós não seremos salvos sozinhos, apenas juntos, apenas como um povo, apenas quando cada um disser: não me salve, Senhor, salva-nos. E sabem o que mais eles acrescentam? Depois do salmo, eles fazem uma breve oração, simples, poucas palavras. É esta: Santa Mãe de Deus, cubra-nos com o seu sagrado manto, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos, concede a paz à nossa terra, paz aos nossos corações, paz às nossas almas. Amém. Uma oração simples, mas cada palavra é como uma pedra na construção de um muro. Cubra-nos, é o pedido pelo manto que os monges viram. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. São as 3 palavras do ancião. O manto, através do perdão. Concede a paz à nossa terra, é sobre a guerra externa. Paz aos nossos corações, é sobre a guerra interna, a luta dentro de cada um de nós. Paz às nossas almas, é sobre a eternidade. E agora eu vou lhes dizer algo pelo qual talvez vocês tenham assistido a este vídeo até o fim. O que eu guardei para o final. O que até agora me dá um nó na garganta. Aquele monge, antes de desligar o telefone e já passava da 1 da manhã, ele me disse em voz baixa, quase um sussurro: Padre Nicolau. O manto já começou a se abrir. Eu disse: o que você quer dizer? Ele respondeu: os monges viram que o manto não está no futuro. Ele já está se abrindo agora mesmo, lentamente, centímetro por centímetro. E cada vez que alguém, em algum lugar do mundo, perdoa quem o ofendeu, ou se ajoelha
e diz: Senhor, tende piedade, ou simplesmente deixa de odiar, o manto avança mais 1 centímetro e a escuridão recua mais um passo. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês entendem o que isso significa? Significa que a guerra, essa guerra externa que tira vidas, ela não termina no campo de batalha, ela termina no seu coração. No meu coração, cada ato de perdão é 1 centímetro do manto. Cada oração é um passo da escuridão para trás. E quando o manto se abrir por completo, tudo vai acabar. De repente, como a muralha de Jericó, como a sentença de Nínive. E isso não é um conto de fadas. É uma lei espiritual, tão real quanto a lei da gravidade. A oração funciona, o perdão funciona, o arrependimento funciona. O Santo Pai Zios estava certo. Vai acabar de repente, mas não por si só. Através de nós, através da nossa oração, do nosso perdão, do nosso amor. São João Crisóstomo dizia: a oração de uma só pessoa pode mudar o universo inteiro. De uma. E quantos somos nós? Milhões. E se cada um desses milhões, hoje à noite, se colocar diante de uma imagem sagrada e rezar esta oração: Santa Mãe de Deus, cubra-nos com o seu sagrado manto. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Concede a paz à nossa terra, paz aos nossos corações, paz às nossas almas. Se cada um rezar, o manto não vai avançar 1 centímetro, vai avançar 1 metro, 1 quilômetro. Eu quero terminar esta nossa conversa com uma oração, não com palavras, com oração. Vamos rezar juntos agora mesmo. Onde quer que você esteja, em casa, no caminho, no trabalho, apenas feche os olhos por 1 segundo e repita comigo, com o seu coração. Música se torna mais presente e emotiva. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós, pecadores. Santíssima Senhora Nossa, Mãe de Deus, cubra-nos com o seu sagrado manto e livra-nos de todo o mal. Senhor, dai-nos o arrependimento, dai-nos o perdão, dai-nos a força para perdoar aqueles que não conseguimos perdoar. Abrandai os nossos corações, abri os nossos olhos, ensinai-nos a amar, ensinai-nos a rezar, ensinai-nos a ser vossos. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Todos os santos e santas, rogai a Deus por nós. Amém. Meus queridos, eu lhes peço uma coisa, não se esqueçam, não feche este vídeo e esqueça. Hoje à noite, reze esta oração e amanhã. E depois de amanhã, e conte para as pessoas que você ama. Não o link do vídeo, embora também possa. Conte a essência, o manto através do perdão. 3 palavras. Guardem-nas. A paz de Deus esteja com todos vocês.